Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Estou aqui com duas mulheres muito legais. A Carol Simão, vocês já sabem, ela já vai dar o seu oizinho daqui a pouco. E eu vou deixar ela, que é da área, né, Carol? Contar pra gente quem é a nossa convidada deste mês. Tudo bem, Carol? Tudo bem, então. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E, poxa, eu fico tão feliz quando a gente consegue trazer uma peixe grande, não desmerecendo os nossos queridos homens, né, influentes na área. Eu sou muito grata quando a gente consegue conversar com pessoas tão bacanas, mas as mulheres, elas moram no meu coração, né, por razões óbvias. No meu só uma, tá? Ah, sim, eu espero, né? Não, pelo menos a sua mãe também, né, Tan? Ah, é verdade, né? Mas diz lá na Bíblia que deixa pai e mãe, né? Tá certo. E eu tô aqui com a querida Ana Felício, tá? Então, se você não conhece esse nome, nunca ouviu falar, vai lá na Associação Brasileira Cristãos na Ciência, ABC2. Ela foi indicação do nosso querido André Heinck, que foi também um dos nossos peixes grandes há alguns meses. E aqui hoje eu vou ter que tomar muito cuidado, porque apesar de eu ser formada em letras, eu não exerço a profissão. E ela, gente, ela é doutora em linguística, tá? Então eu vou com bastante calma, tá bom? Vou ali bem quietinha pra não falar besteira. A gente fica até nervosa, entendeu? A gente começa a gaguejar. Mas eu vou deixar a Ana falar um pouco quem é ela, a área de trabalho dela, como é que surgiu aí o interesse pelas ciências, né? No caso, pelo humanas, né? As letras. E primeiro queria agradecer muito, Ana, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, e espero que o pessoal curta tanto quanto a gente. Uau, depois dessa apresentação, né, eu que agradeço, sinto-me muito honrada de estar aqui também, fiquei muito feliz, né, que o André me indicou. E como que eu vou me apresentar? Bom, vocês já falaram que eu sou linguista de formação, sou cristã também, né? De formação, né? Nasci, o meu berço, gente, não era nem cristão, era evangélico. Eu costumo dizer isso, nasci num berço evangélico. E você falou da minha paixão, né, pelas humanas, pelas humanidades. Bom, eu acho que o que me levou a fazer o que eu faço hoje foi exatamente uma professora. É uma coisa engraçada, né? Porque, na realidade, eu sempre gostei, e aí pode ser que pessoas tenham experiências diferentes no ambiente escolar. Mas eu fui uma pessoa que também sortuda, mas eu sempre gostei da escola, assim, desde pequena até... Eu comecei a cansar da sala de aula no último ano da graduação, para você ter uma ideia. Como eu gosto do ambiente de sala de aula. Então, e aí depois ainda veio um mestrado e doutorado cansado, é isso? Aí o que acontece? Quando eu fiquei 6 meses off entre a graduação e o mestrado, aí recarreguei. E aí pronto, já passou o cansaço da sala de aula. Ô Tan, mas antes da gente se aprofundar aqui e começar a perder aí, você sabe que quando a gente se empolga, a gente vai embora, né? Vai, a brincadeira aparece lá no meio do episódio, né? Então. Se você é novo aqui, ouvinte, a gente tem uma brincadeira chamada Dicionário, onde cada um dos participantes desafia outro a usar uma palavra difícil ou pouco usual dentro da conversa. A gente já fez um sorteio, na verdade, aqui, antes, pra saber quem vai desafiar quem, e ficou combinado que eu vou desafiar a Carol vai desafiar a Ana e a Ana vai me desafiar. Eu tô com muito medo, porque eu nunca tinha feito um dicionário com uma doutora em linguística. E aí, enfim, vai ser meio perigoso essa brincadeira. Se alguém não conseguir usar, aí vai ser muito engraçado se a Ana esquecer, porque ela, de todas que participou, ela que é a única que não pode esquecer, né? Mas se por acaso alguém não conseguiu se esquecer de usar até o fim da gravação, a gente paga um trava-língua, quem esqueceu. E você, ouvinte, que já conhece o Clube Ictus, sabe que qualquer uma dessas palavras que a gente vai falar daqui a pouquinho servem como código de cupom de desconto para você ganhar 10% de desconto na primeira mensalidade de qualquer um dos planos lá do Clube Ictus. Nós temos planos o Peixe Grande, que inclusive o do mês que vem, pelo menos um dos livros, a indicação da Ana.
Então, se você gostou dessa conversa e gostou das indicações dela, considere assinar o plano Peixe Grande, porque se você assinar até o final deste mês, você garante o livro indicado para ela, que a gente vai mandar no mês que vem. E nós temos planos ficcionais, que é o plano Mar, a gente tem um plano acadêmico, que é o plano Bíblia, um plano de vida cristã, que é um plano vida, um plano mais prático, livros mais práticos, né, de cristianismo. E temos também 4 planos infantis, começando a partir dos 0 anos. Então você pode sim, tanto incentivar os seus filhos, seus netos, sobrinhos, ou dar de presente para alguém, para que essa coisa da literatura comece a aparecer dentro da vida deles o mais cedo possível. Lembrando que a gente não tem no clube nenhum tipo de carência, então faz todo sentido você falar, deixa eu ver se eu gosto disso, assinar, nem que seja por um mês, receber e falar, gostei, vou repetir, se não gostei, posso sair, não tem problema algum, tá bom? Fica o nosso convite aí para você conhecer o clube. Você pode assinar em ictus.com.br. Ictus é ICHTHUS. Mas a gente tem que voltar para a nossa brincadeira do dicionário. Como eu já disse, eu tenho que desafiar a Carol e eu escolhi a palavra assuntar. É uma palavra que eu já uso há algum tempo e eu descobri que eu usava errado. Então, cuidado, hein, Carol? Não, tudo bem, eu já peguei aqui. Vamos ver se eu consigo usar aí na nossa conversa. Eu fiquei responsável, então, em desafiar a nossa convidada. E a palavra que eu escolhi para ela foi arroubo. Perfeito, né? Vou anotar aqui essa palavra. E a palavra que eu escolhi para o Thiago, a palavra filaucioso. Filaucioso. A primeira vez que eu escuto essa palavra na vida. Mas foi muito legal. Muito bem. Eu queria que você começasse, Ana, a contar pra gente, você falou que nasceu em berço evangélico, né? Você cresceu em São Paulo, hoje você tá em São Paulo, né? Como é que foi o seu início de caminhada cristã? E você falou que sempre gostou da escola, né? Como que você lidava com isso? Você já tinha o português como uma matéria preferida, sei lá? Como é que era tudo isso? Então, olha, eu nasci sim, em São Paulo. Na realidade, meus pais eram cariocas, né? Vieram morar em São Paulo por causa do trabalho do meu pai. E quando eu tinha 5 anos, a gente se mudou para a Itália, sempre por causa do trabalho do meu pai, que meu pai trabalhava com avião. Uhum. Então eu fiz toda a escola na Itália, desde a alfabetização até o penúltimo ano do ensino médio. Cadê o sotaque? Sou linguista. Cadê a mão fazendo assim? Sou linguista de verdade. Eu cheguei... A gente voltou, eu tinha 18 anos e eu tinha muito sotaque, mas eu me esforcei muito para tirar ele. Que legal, bom trabalho. Vocês falavam português em casa? Sim, em casa, a minha mãe e meu pai sempre falaram português, mas teve uma época que eu e meus irmãos começamos a falar só italiano. Uhum. Então eles falavam português, então a gente sempre teve esse contato. De vez em quando a gente vinha de férias para o Brasil. Mas a gente só falava em italiano, entre nós, na escola, que a gente era criança, né? Muito criança, então a gente acostumou muito rápido, assim. Uhum. Você considera que a sua língua mãe é o italiano, então? Ai, meu Deus, essa foi uma pergunta da minha vida. Eu acho que eu tô... Você mesmo não sabe a resposta. Eu acho que eu tô numa situação de bilinguismo mesmo. As duas línguas, elas estão num lugar bem parecido no meu cérebro. Legal. Tanto que dizem que isso daí não é algo, é só lenda mesmo, que a sua língua nativa é a língua em que você sonha, e eu sonho nas duas línguas, então não Olha, estabelecer isso não. Que legal. Aí quando você voltou pro Brasil, você começou já a universidade? Sim, aí eu voltei pro Brasil e apesar de não ter terminado, o ensino médio na Itália dura 5 anos, mas eu fiz 4. Mas aqui no Brasil me deram a conclusão do ensino médio, aí eu fiz um cursinho de 6 meses, e aí foi onde eu aprendi gramática do português, porque assim, eu sempre entendia, então eu estava aqui, entendia. No começo a minha dificuldade era entender algumas gírias, entender quando às vezes a pessoa falava um pouco mais rápido, mas depois já peguei essas coisas. Mas eu realmente não sabia escrever em português, não tinha esse costume, então eu aprendi todas as regras e tudo, e aí eu prestei vestibular. Isso pós-ensino médio, é isso? Pós-ensino médio, sim. Caramba. E aí eu prestei vestibular, só que na minha percepção eu não ia passar em lugar nenhum, porque justamente
eu, por exemplo, não sabia história do Brasil, geografia do Brasil, literatura brasileira e portuguesa. Tudo isso eu aprendi no cursinho, que foi um cursinho de 6 meses, nem foi um cursinho de 1 ano. Então, foi muito rápido. Então, eu estava pensando que eu estava ainda me preparando. Eu prestei o vestibular, sim, mas aí eu ia fazer um outro ano de cursinho, aí sim que eu ia escolher o que eu ia fazer e tudo. Mas aí eu acabei passando em linguística e na Unicamp, e aí eu fui. E foi muito difícil, porque ler livros acadêmicos, artigos acadêmicos em português, escrever trabalhos finais, né, de disciplina, foi muito, muito difícil mesmo, assim, essa primeira fase. Também porque a minha língua que eu estava acostumada a estudar e tudo era o italiano, mas aí depois fui aprendendo. Hoje já tenho outras dificuldades com o italiano. Eu tenho uma dúvida aqui, assim, me perdoa, mas eu achei muito estranho você escolher o curso de linguística, sendo que você tinha acabado de voltar, assim. Isso é verdade. Por que, Raiz, você escolheu linguística e não, sei lá, não sei se tem graduação virado pro italiano. Sim, por exemplo, na USP tem letras português e italiano, né? Então, na realidade, eu não sabia muito bem o que fazer, porque como eu estava na Itália eu estava totalmente com a cabeça de ensino médio, sem pensar, porque ainda ia ter o último ano do ensino médio, aí eu ia começar a pensar no que eu queria fazer. Mas eu sempre gostei muito de idiomas, em geral. Então, lá na escola, eu estudava inglês, francês, espanhol, e eu gostava muito. Aí, quando eu cheguei aqui, alguns parentes me sugeriram fazer relações internacionais por causa das línguas. E foi o que eu prestei na USP, não passei. Ainda bem que eu não passei. E aí, na Unicamp, eu fui olhar mesmo. Falei, deixa eu ver na área de linguagem, que é o que eu gosto. Aí eu vi, tinha estudos literários, letras e linguística. Sem preconceito nenhum, estudos literários eu descartei a priori. Falei, eu não vou. Não que eu não goste de literatura, mas assim, não era o que eu queria como graduação. E aí eu fiquei entre letras e linguística. Eu achei a grade de linguística muito linda, assim, tipo, só pela grade. Tipo, qual que é a diferença de linguística para letras? Olha, eu tenho um clube de livro e eu não tenho a menor ideia do que muda de um lado para o outro. Mas essa graduação na Unicamp, ela é bem sui generis mesmo, assim. Ela existe, tem São Carlos e tem outra, só que não é muito comum ter linguística na graduação. Linguística é mais uma coisa que se tem no mestrado, doutorado ou uma pós. E, na realidade, a diferença entre letras e linguística é que linguística é muito mais focada para pesquisa do que letras. Então, na linguística a gente estuda, por exemplo, tem a disciplina de aquisição da linguagem. A gente, então, aprende como que as crianças aprendem a falar, psicolinguística, conexão entre o cérebro e a linguagem, neurolinguística, doenças como AVC ou demência senis que levam a problemas na fala. E, então essa, por exemplo, é a parte mais científica, mais pop, mas também tem latim, a gente estuda morfologia. Então é uma graduação que, no caso, assim, eu me encontrei, mas realmente quem cai lá de paraquedas pensando que é parecido com letras, às vezes acaba se decepcionando um pouco. Não, eu concordo com você. Eu sou formada em letras, né? Eu fiz o curso em português e inglês. E eu tive uma matéria focada para linguística na graduação. E era o terror da minha turma, entendeu? O professor, ele era fantástico, ele era muito bom, mas, gente, parecia que era outro curso, entendeu? Fugia muito do que a gente pegava nas outras disciplinas. E eu lembro que eu falei, não, eu não posso pegar uma DP nessa matéria, porque eu já tava no último ano, e eu falei, não, eu tenho que passar. E aí, vai parecer até muito feio da minha parte aqui, muito arrogante, mas eu lembro que eu fechei a matéria com 12 em vez de 10. Sobraram pontos pra mim. Uhum. Porque eu falei, não, eu tenho que me esforçar pra poder passar nessa matéria aqui. E alguns amigos ficaram em DP e, gente, era um terror. Era um terror. Por isso que quando eu vi que você era doutor em linguística, eu falei, gente. E agora, ouvindo a tua história, agora que eu falo, gente. Porque o negócio... E no fim foi uma coisa que eu percebi que nos anos de escola, por exemplo, eu era uma pessoa que gostava muito de gramática. Uhum. Por isso que eu estudava essas línguas e gostava muito de ver as semelhanças entre elas, sabe, na minha cabeça eu já criava vários esquemas mentais, assim, tipo, comparando uma língua com a outra, mas eu nem sabia, não fazia ideia que, tipo,
existia linguística, assim, sabe? Que existia alguma ciência que poderia explicar o funcionamento da aprendizagem da língua, ou coisas assim. Então, para mim foi como me encontrar, mas foi bem por acaso, eu poderia dizer. E também eu acabei gostando do mundo da pesquisa, porque o curso em si é muito focado em pesquisa. Hoje, depois que eu saí, né, aí o curso, eles adicionaram algumas disciplinas que acabam focando também, por exemplo, em reconhecimento de fala e algumas outras coisas que podem fazer com que a pessoa esteja mais disponível para o mercado de trabalho também. Tanto que, tipo, eu lembro que alguns anos atrás tinha até um estágio da Nokia em que eles pediam uma pessoa da linguística. Então, tipo, existe essa parte voltada para o mercado de trabalho, mas ela ainda é bem inicial, porque o curso antes era muito mais focado para pesquisa. Pensando nessa de mercado de trabalho, Ana, que opções existem para quem vai para um curso, não necessariamente só de linguística, mas é de letras, porque a gente de lá de fora, a gente pensa, ou vai ser professor do ensino fundamental, médio, ou vou fazer a vida acadêmica. Quando a pessoa fala vida acadêmica, ela pensa, vai ser professor da faculdade. É isso. E aí, para mim, você já descortinou um pouquinho da janela contando aí esse caso da Nokia. E que existe dentro da linguística, eu achei muito legal essa parte de misturar um pouco com as biológicas. Não sei se chega a ser tanto assim, né? Mas hoje você estava falando em off que você é bolsista, né? Trabalha dentro da academia aí. Mas para quem quer ou pensa nessa área aí, o que tem de oportunidades de trabalho depois que não seja essas óbvias que eu falei? Realmente eu não vejo que tem muita coisa não, além do ensino, da pesquisa. Por exemplo, quando você pode até se tornar tradutor, mas são coisas que tudo isso você pode fazer com letras também, entendeu? Eu só acho que às vezes, se você tem essa formação, você pode ter um trabalho um pouco diferenciado, porque você tem um raciocínio diferente de um profissional de letras, assim. Eu já cheguei a dar um pouco de aulas de italiano no fim da graduação e tudo, e assim, eu acabava trazendo esses conhecimentos linguísticos para minha aula e os alunos ficavam maravilhados, e você percebia também como eles acabavam aprendendo as coisas de uma maneira mais rápida, porque conseguia explicar, tipo, uma regra gramatical, não só porque, tipo, isso é certo e errado, mas tentando explicar por que isso é assim. Aí a pessoa parecia uma iluminação, sabe? Eu lembro quando meu professor de português ensinou para mim os motivos das regras de acentuação. Porque todo mundo vem com o caderno das regras, né? Decore aí e vai. E aí ele começou, ele falou, olha, veja todas as palavras da língua portuguesa. Quais que tem menos? Vamos começar a tentar falar palavras aqui. E aí, olha, quantas proparoxítonas surgiram aqui? Então, é por isso que elas são acentuadas. Eu preciso identificar a tonicidade e eu tenho que acentuar o mínimo possível. Essa é a regra magna, né? E aí, tá bom. Então, para as proparoxítonas, vamos acentuar todas porque é muito minoria. E aí depois ele foi passando cada uma das regras, e até hoje, assim, se falar quais são as regras, eu não sei exatamente todas, mas eu não erro mais, porque eu sei o conceito. E é muito legal, porque eu sou formado em matemática, e matemática é exatas, né? E assim, num certo sentido, pelo menos uma parte aí de uma matéria que a gente considera como humanas, ela tem muito de exatas também, né? Não, com certeza, né? Às vezes algumas pessoas dizem que a linguística é a matemática das humanas, né? Eu não vi essa, que legal. E é muito, tem muitas coisas que são na língua, né? Que são realmente exatas, no sentido que são regras que fazem... Tem regras, falo pra vocês, que não fazem sentido. Elas estão aí só porque não foram tiradas mesmo. Mas essa da acentuação, geralmente a fonética, a fonologia da língua, ela é muito certinha, sabe? É até mesmo a nossa formação do nosso aparato fonatório. Então não tem onde fugir, assim. Você gostou do acordo ortográfico de 2009, não? Vou te falar, eu cheguei e já estava vigente. Já estava em vigor. Já estava em vigor. Eu sou órfão da trema até hoje. E a gente tem acesso a muitos pastores americanos, né? Eu sou formado no seminário também, então tinha muito americano que... Aquele conceito, né? Missionário americano que veio pra cá e aí acabou dando aula em seminário e ajudando em igreja. A gente conhece muita gente. E eu ouvi de pelo menos 2 deles na época que falou, olha, principalmente na troca de acentuação nos ditongos abertos lá, que mudou um pouco, né? Ele falou, olha, antes a língua portuguesa pra mim, que penso em inglês, né, eles falando, né, eu sabia de olhar uma palavra, eu sabia como falar ela, porque pra eles é um desafio falar a palavra, né, fonetizar ela.
E isso arrebentou comigo, porque agora eu olho a palavra e eu não sei mais como que eu tenho que falar ela. A gente também não. Isso é verdade. A trema, eu acho que era uma coisa que fazia bastante sentido, porque tem palavras que a gente usa sempre, mas se encontra até nós que somos brasileiros diante de uma palavra nova, com gui ou qui, você fala, como que eu leio? Eu leio qui ou qui? Desde então só falo linguiça, né? Verdade, né? E se enquenta. Porque não tá com trema lá, né? Por exemplo, a palavra liquidificador eu uso das duas formas, liquidificador e liquidificador, tipo, sei lá, tá aí, na variação. Mas acho que já falavam isso, né? Antes. Provável que sim. A gente não prestava muita atenção, né? A gente não assuntava, né? Então agora a gente passou a assuntar. Mas eu tenho uma pergunta assim. Eu estudei num colégio muito bom, ensino médio. Eu sempre que eu falo que eu tive um dos anos com o Pasquale sendo meu professor. E eu tô dizendo isso aí não é olha o Pasquale, mas porque a partir dele eu descobri que no meio da língua portuguesa e dos eruditos da língua portuguesa tem muita briga de egos. Não só a preocupação de tentar ensinar, eu tô pensando no lado do ensino, né? De ensinar os conceitos que a gente falou, as regras e tal, mas você percebe que as pessoas, elas, eu não sei se tendem a ser, ou pelo menos tem gente demais que é filauciosa. Eu não sei se essa arrogância acaba fazendo parte da questão acadêmica. Então você percebe que tem até times, às vezes até com questões políticas por trás. Eu lembro, por exemplo, para citar um caso bem real e recente, quando teve o presidente ou presidenta para Dilma, que formou assim dois grupos de eruditos, os dois grupos nas línguas, não, porque é presidente, não pode presidenta. E aí você via que na verdade o que estava por trás era se eles defendiam ou não o PT, sabe? A língua mesmo, eles diziam que era o assunto primário, mas na verdade era o secundário. E como você aí passou por graduação, mestrado e doutorado, você com certeza viveu experiências aí e queria que você contasse pra mim se de fato existe esse tipo de briga de egos aí ou não, se eu que tô viajando. Essa briga de egos acho que ela é bem comum da academia, né? Da vida acadêmica, inclusive é algo que sempre tem que se prestar atenção, tipo, quando você se torna uma pessoa erudita, conhecedor bastante de um assunto. Eu acho que o problema da língua é que ela tá na boca de todo mundo. Então, todo mundo acaba, mesmo, aí tem os especialistas, mas tem também gente que, tipo, não é especialista, mas acaba sentindo que ela pode falar, porque, tipo, ela também fala, obviamente, ela sabe escrever, e aí fica realmente uma disputa, porque é algo que tá aí ao alcance de todo mundo, sabe? Não é algo que tá, tipo, fechado num laboratório e só quem tem acesso, assim, a essa matéria aí pode opinar. E aí acaba sendo realmente, como você falou, é mais uma disputa, às vezes, política do que qualquer outra coisa. E você, como uma linguista, costuma ler bastante, né? E eu vi que você fez sua tese baseada em Sêneca. Sim. Por que Sêneca? Por que Sêneca? Então, na realidade, assim, eu escolhi na minha graduação fazendo latim. Eu tinha, obviamente, né, que escolher onde fazer, com que fazer o meu TCC, minha monografia, ou uma iniciação científica, né, que a gente faz bastante por lá. Inicialmente, eu estava fugindo eu amo latim, não tenho o que fazer, isso foi por causa de uma professora, como eu estava falando no começo, que na Itália é comum você ter latim na escola, desde o ensino médio, pelo menos. E aí eu vi essa professora e, tipo, ela era, sei lá, a aula dela era tão fantástica que eu estudei muito latim na escola mesmo. Aí, chegando na graduação, eu estudei de uma maneira bem diferente, porque o latim da escola era bem perto de uma decoreba mesmo, mas aí na graduação pude estudar de uma maneira mais científica, mais aprofundada. Só que, tipo, na minha cabeça, eu nunca ia pro latim, porque olha o que eu pensava. Pensar assim, eu já estou fazendo linguística, que é uma coisa assim, que ninguém sabe o que é, tem
pouca conexão com a realidade, aí ainda mais vou fazer latim, que tipo é uma coisa antiga e tudo mais, então eu tinha essa preocupação, tanto que eu tentei ir para outras áreas, eu fiz uma mini pesquisa em línguas indígenas, gostei, porque línguas indígenas foi uma experiência muito legal, mas línguas indígenas praticamente se resume bastante a estudar, pelo menos na área que eu estava, fonética e fonologia, que gente, isso é realmente a matemática da linguística. Verdade. E aí não era algo que despertava, sabe? Era muito difícil, não despertava a minha paixão, porque latim é uma disciplina que você tem, se você quiser, durante a graduação toda, porque são 8 níveis de latim. Então nisso eu continuei estudando latim. Aí quando eu cheguei perto do latim 5, eu fui falar com a minha orientadora, que seria a minha orientadora, e aí o meu critério para ela, porque na época eu não conhecia muito a fundo a literatura latina, só poucas coisas, e aí eu falei para ela assim, olha, eu gostaria de estudar, com certeza eu não gostaria de estudar poesia, só quero estudar prosa. E meu critério bem, né, científico, assim. E aí eu falei, também eu gostaria de ver a relação mestre-discípulo na antiguidade. E aí ela me sugeriu o Sêneca, que tem essas cartas que ele escreve para um discípulo, né, cartas filosóficas em prosa, e foi assim, aí eu comecei a ler e gostei mesmo, tipo, gostei da filosofia dele, da maneira dele de escrever, gostei da tarefa de traduzir, né, do latim. Então, para você ver, né, como o meu problema não era fonética e fonologia, eu realmente não tinha aquela paixão, porque eu fico, para traduzir uma coisa do latim, eu fico horas sozinha, eu e meus dicionários, né, é bem trabalhoso, mas é um trabalho que eu gosto, assim, eu entro em outro mundo. É como se eu tivesse... Você se considera fluente em latim, não? Me considero fluente no latim de Sêneca. Tá bom. Tem essa. Porque o latim foi uma língua escrita durante 700 anos da história, né? Então tem latins muito diferentes. E o latim que eu sou mais versado é o latim clássico, que é da época desde o 1º século antes de Cristo até o 3º depois de Cristo. Eu deixei meio que passar o bonde, eu sei que a gente já mudou de assunto meio que pra livros, mas eu queria só voltar porque pra mim era uma pergunta que eu queria ter feito e esqueci. Você teve a experiência de crescer na Itália. E a gente aqui do Brasil, pelo menos eu, imagino que a Itália é um país muito católico. E você foi pra lá já como evangélica. Porque assim, no Brasil o evangélico hoje é meio pop, né? Eu acredito que ainda não seja a religião predominante em relação ao catolicismo, mas eu tenho a impressão de que na Itália é meio mais difícil ser evangélico, não só porque tem poucas igrejas, mas você deve sofrer um pouco mais de, mesmo que veladamente, algum tipo de perseguição católica. Existe isso ou eu tô viajando? Realmente, pelo menos da última vez que eu tinha visto, 1% dos italianos, né, são cristãos evangélicos, e o que existe lá é um total apagamento dessa realidade. Ninguém sabe, assim, tipo assim, a gente até estuda na escola, na época da Reforma Protestante, e ninguém sabe que essas pessoas ainda existem, de verdade. Caramba! Então, eu fazia, tipo, na escola, a gente tinha uma aula de religião, que teoricamente deveria ser ensino das religiões, mas não era. Era ensino da religião católica mesmo. Mas, assim, os professores que eu tive de religião sempre eram pessoas muito abertas, muito legais, mas era opcional, era um ensino opcional, que você podia escolher não fazer. Obviamente, a minha mãe, bem evangélica, não deixou a gente fazer. Então, vai que ela vira católica. Né? Então, o que aconteceu? Nessa hora de religião, ficava eu e os testemunhos de Jeová, porque na Itália. Então, é isso que, quando eu falava que eu era cristã, mas não era católica, às vezes as pessoas pensavam que eu era testemunha de Jeová, porque as pessoas sabiam que era testemunha de Jeová. E aí, quando eu tava explicando, olha a minha explicação, fala assim, sabe, nos filmes americanos, tem aquelas igrejas assim, é tipo aquilo, porque tipo, era uma ideia, eles tinham uma imagem de igreja que não era católica. Eles pensavam que vocês ficavam naqueles louvores isso. De cantoria alta e tudo, né? E o que acontecia, pelo menos assim, o que para mim foi muito enriquecedor de crescer nessa realidade, era que as igrejas, tinha italiano, obviamente, na igreja, mas as igrejas acabavam sendo bem internacionais, assim, porque tinha muito estrangeiro de vários países que às vezes eram cristãos evangélicos ou protestantes no país deles, aí foram para a Itália. Então, eu e meus irmãos, a gente cresceu muito nesse contexto com nigeriano, queniano, norte-americano, italiano também. Então, as igrejas na Itália, elas acabavam sendo um lugar de bastante acolhimento para os estrangeiros.
estrangeiro, sabe? Pronto, podemos voltar para os livros. Obrigado. Então, assim, na verdade, eu sei que um profissional da área de línguas, né, acaba tendo que ler muito. A gente já viu aí que você lê muita coisa em latim, o que é fantástico, porque eu também tive latim na faculdade, mas eu falo que eu não tive a experiência do aprendizado, porque a gente na faculdade, eu estudei numa faculdade com bases judaicas, então, por exemplo, a gente não tinha aula de sexta-feira. Então a gente tinha algumas matérias que fazíamos à distância. E latim era uma delas. Como? Como é que você vai ter um idioma? E eu lembro que o nosso professor falava, não, latim é uma língua morta, então não se preocupem. E era muito daquilo que você falou de decoreba. A gente ganhava uma lista lá do que a gente tinha que decorar. Não tínhamos, assim, ninguém ensinava como pronunciar, por exemplo. E chegava a prova, era só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu falo assim, que infelizmente eu não aprendi latim. E eu acho assim, uma língua muito bonita. Não vou dizer pra você que eu tenho interesse de aprender. Mas eu acho muito legal. E por ser uma língua, vai ficar até redundante, né? Latina. Eu acho que seria interessante a gente ter um pouco assim de conhecimento, né? Então assim, se a gente tiver aqui algum ouvinte que tem interesse em aprender latim, como é que faz? Faz linguística lá na Unicamp. Eu sei que existem alguns canais muito bons de pessoas que, em português mesmo, né? De pessoas que ensinam, assim, o latim desde o comecinho. É que o latim realmente é uma língua que você demora bastante para começar, para conseguir, tipo, começar a ler alguma coisa, traduzir ou compreender frases mais complexas, porque é uma língua de casos, né? E esses casos seriam essas palavras que flexionam no final, né? E dependendo da flexão, a nossa flexão de palavras no final é só feminino, masculino, singular e plural. E só que no latim, se a mesma palavra ela é sujeito, ela tem um final. Se ela é objeto direto, ela tem outro final. Se ela é isso, então adjunto, adverbial, e aí vai. E então isso, para você pegar isso, porque você tem que mudar o final da palavra, dependendo da função sintática que ela ocupa na frase, às vezes demora um pouco, assim. E aí você tem que aprender todas essas coisas, até depois o sistema verbal latino, que é complicado. Por isso que todo mundo fica falando, né? Por que o sistema verbal português é tão assustador assim? Imagina, o latim é pior, entendeu? Tem mais tempos verbais, ela tem uma morfologia muito complexa, e morfologia é composição das palavras. Então você tem que aprender tudo isso para ir começar, a começar a ler algumas coisas, a compreender algumas frases. Então isso demora um pouco. E por ser língua morta, você não consegue ficar treinando a conversa, né? Como muita escola de inglês faz hoje, tem a aula de conversação aqui. Não tem isso, né? O treino que você tem em latim são realmente exercícios escritos, bem chatinhos, que no meu caso eu não achava chato. Você tem que ficar escrevendo, repetindo, traduzindo várias frasezinhas parecidas, né? Muitos exercícios de tradução para pegar as coisas, senão você perde, assim, você não consegue pegar. Como que surgiu a BC2 na sua vida? Olha, eu tava lá na Unicamp, eu sempre participei de vários grupos cristãos que estavam lá, né? Aliás, acho que antes compensa você explicar, para quem nunca ouviu falar, né? O que é a BC2, Sim, né? É verdade. Aí depois você conta. Então, a BC2, né, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, é essa associação que procura estabelecer um diálogo entre a ciência em várias áreas, desde as biológicas, humanas, ciências sociais, e a fé cristã. Então, isso é muito legal porque você às vezes pensa que para você ser cristão, eu pelo menos pensei isso durante boa parte da minha vida, eu não precisava pensar muito, ou se eu pensasse muito, eu ia me desviar da minha fé, né? Porque, apesar de eu sempre ter sido estudiosa, eu tinha essa ideia de que, os estudos eram algo à parte da minha vida, e aí tinha um momento que eu me retirava para orar, para estar com Deus, para ir para a igreja. Então, eu tinha essa divisão muito grande na minha vida. E aí, quando eu entrei na faculdade, apesar de eu ter sido cristã a minha vida toda, eu realmente fiz a minha decisão
por Jesus quando eu tinha 18 anos, que foi um pouco antes de entrar na faculdade. E na realidade eu vejo hoje, olhando para trás, que naquele momento eu me rendi, né? Porque eu tinha muitas coisas, questionamentos, muitas coisas. Naquele momento eu me rendi a Deus, assim, sabe? E aí foi muito interessante, porque eu comecei essa jornada um pouco mais aprofundada na minha vida com Deus, ao mesmo tempo que eu comecei a faculdade. E aí quando eu estava na faculdade, participava dos grupos cristãos, me aprofundei mais na leitura da Bíblia e tudo mais, e eu comecei de alguma forma a entender que eu não precisava separar a minha vida, né? Que eu não precisava separar quando eu era cristã e de quando eu era acadêmica, estudiosa, né? E a ABC2 chegou nesse lugar. Eu entrei na Unicamp em 2013, e a ABC2 nasceu em 2013 e começaram lá os grupos. A ABC2 atua de várias formas. Uma das formas que a ABC2 atua são esses grupos locais de estudo, né? Que hoje a maioria dos grupos locais está online, mas continua sendo tipo o grupo local de Maceió, o grupo local de Campinas. E existem também grupos temáticos, que esses grupos são realmente online, que são grupos de estudos, ou de filosofia, de virtudes, de letras. E também a ABC2 acaba fazendo seminários locais em igrejas ou universidades, né? Quando a universidade chama esse seminário de 2-3 dias, onde tem uma apresentação geral daqueles temas mais pop que as pessoas gostam de ouvir quando se fala de ciência e fé, tipo evolução, criação. Eu vou falar para vocês essas coisas. Não querendo desmerecer o pessoal das biológicas, mas sempre me interessou muito pouco, assim, sabe? Às vezes eu ficava... E quando eu acredito que a maioria dos grupos da ABC2, eles nascem pelo pessoal realmente de exatas e biológicas, porque foi isso que aconteceu em Campinas. Aí eu participava há muito tempo, só que a maioria das pessoas era de exatas, então eles ficavam falando, a matemática de Deus, e várias coisas assim. Essa eu nunca ouvi. E tinha muitas coisas que eu achava super interessante, mas contribuía bem pouco para eu falar assim, poxa, mas eu tô aqui quebrando a cabeça com Foucault. Eu preciso de alguma coisa. E aí a ABC2 foi muito boa para mim, para eu poder realmente conseguir relacionar os meus estudos. Primeiro ficar tranquila, sabe? Viver, tipo, sem medo de que eu podia ler, tipo, Foucault e não desviar, assim, sabe? Que Deus não tem medo, assim, sabe? De Foucault, de Lacan, dessas pessoas, assim. Quem tem medo são as pessoas. E aí eu comecei a ter, assim, uma vida intelectual um pouco mais integrada com a minha fé, sabe? Sem ter que ficar nesse dualismo doido que muitas vezes a gente fica. Tá, e como que foi a sua enxergada pra ABC2? Assim, você foi convidada pra fazer parte? Deixa eu ouvir um pouquinho, como é que é? Inicialmente eu só fazia parte, tipo, como ouvinte, assim, das reuniões locais, tava lá, ouvia as discussões e tudo mais. E aí quando... ano passado, né, quando começou a pandemia, todo mundo ficou em casa fechado, tudo, o grupo de Campinas se tornou online, e aí eu falei, então vou participar assim de maneira mais intencional, assim. E aí eu comecei a não só a fazer parte como ouvinte, mas também a contribuir quando a gente tinha reuniões, então trazer um estudo. Geralmente a gente lê livros juntos, né? Livros que falam de um assunto, e aí a gente vai fazendo exposição e discussão. Essa parte para mim foi muito enriquecedora, né? Porque é completamente diferente você estudar em conjunto que você estudar sozinho. E aí eu entrei de maneira bem mais intencional na parte de também começar a contribuir, né? E hoje eu comecei junto com o Marcelo Cabral o grupo de estudos de virtude. A gente começou realmente mês passado. Esse é um grupo temático, que no caso então ele é só online, e a gente estuda realmente a ética das virtudes, que é uma parte da filosofia, e eu acho que é bem necessário nesse momento que a gente está vivendo, que faltam bastante virtudes na nossa sociedade. Mas aí vocês vão para um estudo filosófico das virtudes, não é um grupo de estudos bíblicos, é isso? Não é, então é isso, é um estudo filosófico. E no caso do que a gente vai estudar, porque a ética das virtudes, então é essa área que estuda, porque o que são as virtudes? As virtudes são essas características do ser humano que não são inatas, mas elas são aprendidas pelo exercício. Então, por exemplo, a paciência, a temperança, a perseverança, tudo isso é aprendido pelo exercício. E você percebe que a filosofia antiga ela era bastante voltada para você encontrar ou exercitar as virtudes na sua vida, sabe? Então, não era só, e como eu posso dizer, não é só sobre fazer a coisa certa, mas fazer também da maneira certa. E aí, no nosso grupo, a gente vai ver
tanto a filosofia ocidental, grega e romana, mas a gente vai, que aí são coisas que eu ainda não sei, a gente vai estudar a partir de um livro mesmo, como que a ética das virtudes se encontra também no budismo, no confucianismo, porque os estudiosos estão percebendo como acho que a modernidade faltou nessa aula, né? E deixou para lá, como se a gente pode pegar as coisas dos antigos sem pegar essa parte ética, assim, né? E você percebe que nos antigos estava tudo integrado. E com certeza existe uma ética das virtudes cristã, né? Tanto que no nosso cronograma de estudos a gente também vai estudar Agostinho, Tomás de Aquino, e aí a gente vai perceber o que tem de parecido com outras éticas das virtudes, o que tem de diferente. Se alguém quer fazer parte disso, faz o quê, hein? Pode falar comigo no Instagram ou no Twitter, que é o arroba é AnaZBF. A gente ainda não fez nada de grupo, tipo página do grupo, porque o grupo literalmente acabou de começar. E aí nos meus links eu tenho o link para inscrição, tipo no link da minha bio, sabe? Para se inscrever ao grupo, etc. Certo, agora vamos começar aquela parte. O Thiago sempre fala que eu acabo com a graça, né? Mas, poxa. Não, é que assuntos têm que evoluir pros livros. Afinal de contas, você tem que indicar livros para o peixe grande, né? E aí, como é que surgiu essa questão da leitura? Você falou que passou aí uma grande parte da sua... Não uma grande parte, passou a alfabetização, né, na Itália. Provavelmente você leu muitos autores italianos na escola, em casa. E o que eu acho incrível é que, bem teoricamente, uma pessoa que escolhe a área de letras, linguísticas, você imagina que seja uma pessoa que goste de ler, mas goste de ler Machado de Assis, goste de ler, sei lá, Clarice Lispector. E não tô dizendo que você possivelmente não goste, mas como você teve a sua inicialização, de literatura na Itália, como é que funciona isso? E, Carol, você tá falando uma grande besteira, me desculpe se eu tô falando uma bobagem aqui. Com certeza, né? A escola às vezes nos faz ler bastante, tudo, por causa dos trabalhos que tem que fazer. Então, sim, os meus primeiros contatos foram com autores italianos, livros até de crianças italianos, e depois, quando eu era um pouco mais velha, comecei a ler, por exemplo, o livro sobre o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, tudo isso, né? O Primo Levi, que é um autor italiano. Tem o Roberto Saviano, que ele, na realidade, escreveu o livro sobre a máfia italiana, né? Eles são baseados em fatos reais, né? E um pouco policiais. Quando você lê, você para de acreditar no mundo, né? Você fala, poxa, mas é muito legal. E também uma coisa que faz bastante parte da minha formação como leitora são os clássicos gregos e latinos, porque essa é uma coisa engraçada, não só da Itália, mas da Europa. Eles acham que esses clássicos são tipo deles, assim, sabe? Porque aconteceu lá. E aí na literatura, isso é muito engraçado, porque eu fui perceber isso depois. Tipo, a gente estudou Homero e a Eneida e a Ilíada como se fosse literatura italiana, sabe assim, na matéria do primeiro ano de ensino médio de literatura italiana, e você pensa, como assim, tipo, e só depois que você percebe essa normalização, né, que eles fazem das coisas, eu fui refletir só depois, quando eu tava realmente lendo a Eneida em latim, eu falei, caramba, mas isso não é literatura, mesmo que fala da fundação de Roma, não é literatura italiana, né? Então, eu acabei, sim, entrando mais em contato com isso, e depois, quando eu cheguei ao Brasil, conheci o Machado de Assis, que eu gostei bastante. Mas eu vou falar para vocês, eu estava falando com o meu marido esses dias, eu tenho um defeito que eu preciso muito aprender a ler livros descontraídos e livros que não tenham nenhuma relação com a realidade, livros fantásticos, porque eu leio muita coisa histórica e que é a minha paixão. Perfil, né? Assina o Plano Mar, a gente tem um plano só com isso. Mistério, aventura e romance. É algo que eu gostaria, porque o que eu percebi, que quando eu quero, tipo, relaxar um pouco mais, eu pego e coloco uma série, né? E eu falo, poxa, eu poderia, como eu assisto essas séries bobinhas, eu poderia ler um livro bobinho, só que eu não sei nem por onde começar, entendeu? Tá, mas quais foram alguns dos livros que marcaram as suas vidas? E não precisa ser de agora, tá? Pode trazer aí desde quando você se lembra por leitora, aí não tem problema. Um livro que foi bem marcante, assim, pra mim, você falou que não precisa ser de agora, mas o que eu tinha agora é realmente de agora. É um
livro recente, que ele vai sair em breve pela Mundo Cristãos, que é Uma Leitura Negra, de Zoe Macaulay. É um livro que fala sobre racismo e a relação entre racismo e as escrituras, né? Para mim, esse livro foi uma exposição bíblica tão boa, que eu li no começo do ano, quase que me fez redescobrir o evangelho, assim, sabe? Porque ele relaciona esse assunto do racismo às escrituras, à história da igreja negra nos Estados Unidos, e no fim ele fala de uma maneira tão consistente do que é a verdadeira esperança cristã, que eu quase que me converti de novo, assim. Mas como é que você já leu se ainda vai ser lançado? Sim, aqui eu li em inglês, Reading by Black, eu li no comecinho do ano, e aí eu me apaixonei, assim, tô muito feliz que vai sair em português, porque... Como que é o nome do autor? Zoe Macaulay. Um outro livro, é uma obra de Sêneca, né, que eu gosto bastante de indicar, que são 2 diálogos dele, sobre a ira e sobre a tranquilidade da alma. São 2 livros. Eles estão no mesmo livro, são diálogos filosóficos, mas ele fala numa linguagem tão acessível, assim, sabe, mesmo, então ele acaba sendo até a pessoa que acaba popularizando a filosofia. Essa era a pergunta que eu tenho, porque eu nunca li nada de Sêneca. Pra não dizer que eu nunca li nada de filosofia mesmo, talvez na época do seminário eu tenha lido uma ou outra coisa muito introdutória. Uma pessoa que não tem esse arcabouço aí, nunca leu nada filosófico, consegue pegar um livro desse sobre a ira do Sêneca, lidar com o livro, não só lidar, mas desfrutar o livro, ou a pessoa vai ficar meio perdida? Olha, eu acredito que consegue mesmo, porque a maneira de Sêneca escrever, ela é bem dialogal, parece que ele está falando com você, bem direta. Também tem um outro livro dele, que a obra que eu mais trabalho dele são as cartas, só que ela não tem todas as cartas traduzidas para o português brasileiro, só tem algumas coletâneas. Por exemplo, tem uma coletânea que é Edificar-se para a Morte, e aí são cartas que falam sobre o tema da morte. Então a pessoa reuniu porque são muitas cartas, ela reuniu só sobre esse tema e lançou um livrinho, assim, sabe? Então, e as cartas eu acho que elas são um pouco mais simples do que esses diálogos filosóficos, porque as cartas são curtas, tem começo, meio e fim. Em toda carta ele fala de um assunto e aí te faz refletir. É uma carta que ele tá mandando pra alguém mesmo, assim, e você só pegou a correspondência e ele tá lendo. Ele escreveu todas as cartas para uma pessoa que chama Lucílio, né? E que foi inclusive o tema do meu mestrado, a imagem do Lucílio. Ah, bom, pensei que era a guitarra do B.B. King. Ele fala com esse Lucílio sobre várias coisas da vida, inclusive foi o assunto da minha dissertação de mestrado, que é sobre a imagem do leitor, né? Eu tentei meio que falar quem é esse leitor de Sêneca. Então são cartas que, teoricamente, ele finge que está enviando de verdade, né? Os estudiosos se dividem, ele enviou mesmo, ele só inventou. O Lucílio de verdade existiu, mas o fato de não terem cartas no nome dele, de resposta, às vezes as pessoas pensam que Sêneca só inventou isso para divulgar a filosofia. Vai ver, o Lucílio não estava entendendo nada. Vai ver. Uma coisa que eu li também esse ano, que me chocou bastante, foi o livro do Frantz Fanon, né, que esse autor martinicano, que é Peles Brancas, Máscaras Negras. Esse livro, ele é realmente fácil de ler no sentido de linguagem, ele é também curto, tem capítulos curtos, né? Mas ele é meio pesado, assim, porque o Frantz Fanon, ele faz um estudo psicanalítico do que significa ser negro nas Martinicas e nas Antilhas e na França, né? Porque as Antilhas têm essa relação de colonização com a França. Eu achei, simples, no sentido que você consegue ler, assim, entender o que ele está falando e tudo mais. E por ser psicanalítico, às vezes acaba rolando uma identificação, né? Porque ele fala de processos internos da pessoa. E tudo. A gente sempre fala isso, que tem um dos primeiros peixes grandes que a gente trouxe, ele fala que a gente tem que ter um livro que vai descansar a nossa cabeça, e pode ser considerado um livro aí um pouco mais bobo, né? Mas tem aqueles livros que vão fazer a gente esticar o nosso conhecimento, né? E é o que você faz, e faz com muita maestria, tá ótimo, né? Só isso? Tem mais livros pra trazer pra mim? E os outros livros que eu tenho são cristãos, gente, que eu sou muito crente. Mas não tem problema, a gente manda. Aliás, fica legal, uma boa deixa pra gente explicar o plano Peixe Grande, né? No Peixe Grande sempre vão 2 livros. E a gente tenta, não é uma obrigação, tá? Mas normalmente, aí uns 80% das vezes, a gente balanceia com um livro cristão e um livro secular.
E às vezes a indicação vem pro livro cristão, às vezes a indicação vem pro livro secular, às vezes vem pros dois e a gente usa 2 indicações. Então, assim, os cristãos são muito, muito bem-vindos também, fica tranquilo. Não, olha, um livro que pra mim, na minha vida, foi um arroubo, foi na realidade conhecer esse autor, que depois eu li outros livros dele, foi conhecer o Richard Foster, que ele escreve tem um livro dele, O Refúgio da Alma, que foi o primeiro que eu li, A Oração, O Refúgio da Alma, e depois eu li as disciplinas espirituais. Para mim foi muito bom ler que ele fala sobre vida devocional e disciplinas espirituais, porque ele sai de uma veia bastante legalista, que às vezes pode entrar alguém que está preocupado em ter uma vida com Deus consistente e tudo mais, e ele ensina tudo isso com muita graça, assim, sabe? Então, para mim foi bem libertador ler e ele resgata os pais da igreja, que os antigos se relacionavam, né, essa vida espiritual, essa vida de crescimento interior. E eu gostei tanto que no final, agora que eu estou conversando com vocês, eu percebo que vocês estão me chamando de doutora, mas eu sou doutoranda, então na verdade sou mestra ainda. Vou falar para vocês, agora vou falar uma coisa meio polêmica. Gostaria de ser mestre e não mestra, tá? Porque mas o meu título oficial é mestre, porque eu olho para essas palavras que terminam com E, e para mim é tão óbvio que elas são tanto masculinas como femininas, né? Com doutor e doutora eu entendo, né? Assim, né? Mas mestre eu acho mais legal do que mestra. Mas você falou que você vai ser mestre. Não, eu sou. Vai ser, já sou. Mestre. O que sai no. Não, é mestre. É diploma? O diploma é mestra. Olha, palavras que eu aprendi, assim, de adolescente pra frente que não tem, né? Mestre, que sou estranho no ouvido, assim, mestra. Apesar de que você falou que saiu como mestra, né? Membro, porque a gente vivia num contexto de igreja, né? E eu lembro, nunca esqueço, eu falei, fulana virou membra, eu falei, em casa. E aí meus pais me ensinaram, não tem, membro vale masculino e feminino. Aí nunca mais esqueci. E como eu aprendi muito cedo, sou estranho alguém que fala membro. Eu até entendo, porque eu tentei falar isso um dia, né? E não deixaram. Mas eu não sei se já mudou também. Eu não sei também. Às vezes eu penso nesse lance de... Porque membro é tipo membro do corpo, né? Então eu sempre ouvi assim, masculino, não sei. Também. Esse segundo do Richard Foster que você colocou é disciplinas espirituais, é isso? Não, a celebração da disciplina. Para mim foi muito interessante aprender sobre isso, porque... Agora, no meu doutorado, eu estudo as emoções em Sêneca, né? Principalmente o medo e a esperança. Na poesia, aí no final, na graduação, eu estava fugindo de poesia, mas no doutorado não teve como. Eu estou fazendo tanto a prosa como a poesia de Sêneca. E nisso é muito legal, porque o que eu estudo sobre a filosofia na antiguidade é uma abordagem, né? Mais ou menos recente na academia, que mostra que a filosofia na antiguidade ela era muito mais parecida com uma maneira de viver do que com vários preceitos que você tem que decorar e ser bom nisso, né? E aí é o Pierre Hadot que divulgou essa visão da filosofia. Por que isso é importante para mim? Porque isso acabou salvando Sêneca como filósofo, porque, como eu disse para vocês, os textos de Sêneca aparentemente são bem simples. Então, ele foi um cara que envelheceu mal nas escolas filosóficas. O pessoal acabava, por muito tempo, acabou considerando ele é só um divulgador de filosofia, porque os verdadeiros filósofos eram os gregos, aí os romanos só repetiram o que os gregos falaram e tudo mais. Então, essa abordagem de ver a filosofia como uma maneira de viver, ela acaba... de muitas formas se cruzando com a prática das disciplinas espirituais no cristianismo, assim, sabe? Porque você percebe até mesmo quando, por exemplo, Jesus explica sobre o jejum, o Richard Foster, ele fala isso, ele fala assim, Jesus fala, quando vocês jejuarem, não façam, não tem que mostrar para todo mundo, né, que tá jejuando. Aí o Richard Foster fala que Jesus não explica o que é jejuar, o que tem que fazer para jejuar, porque aquela prática era comum. E não só entre judeus, ou era comum, para você ter uma ideia, Pitágoras, para ele ter um aluno admitido na escola dele, o aluno tinha que conseguir pelo menos fazer 24 horas de jejum, senão nem era digno de estudar matemática lá com ele. Então, é muito interessante como os antigos eles tinham essa visão bem integral da vida. E a filosofia antiga ela se parecia muito com aquilo que hoje a gente chamaria de religião, né? Porque era uma maneira de viver. As pessoas se filiavam a escolas filosóficas para tentar seguir algum alvo comum que eles tinham, né?
E aí isso acabava mudando todas as práticas da vida deles. E acho que é por isso que eu gostei tanto do Richard Foster, que ele acaba redescobrindo esses tesouros nos cristãos antigos, né? Eu me interesso bastante por algumas questões sociais, embora assim, só como xereta mesmo, porque não tem nada a ver com o que eu estudo oficialmente, mas eu tô lendo atualmente mesmo o livro do Davi Lago, Os Evangélicos e as Estruturas de Poder no Brasil, né? Então tô gostando assim de aprender um pouco do Davi Lago, faz essa análise. O livro é de 2017, né? Mas parece que algumas coisas que ele escreveu lá ele estava prevendo coisas que iam acontecer na nossa situação política, relação à igreja, política. E ele faz uma análise bem legal da sociedade brasileira, porque como a gente sabe, o Thiago falou antes, né? Os protestantes não são ainda a maioria no Brasil. É um número sempre crescente, então existem relações conflituosas e tudo, e eu tô achando bem legal essa análise dele. Você tá sempre lendo, Ana? Bom, você perguntar isso, porque às vezes as pessoas ficam assustadas, falam, tipo como você falou, doutoranda, eu fico com medo, mas pra mim, sempre, até hoje, eu tenho bastante dificuldade em ler, na verdade. Eu leio muito devagar mesmo, e às vezes eu tenho que prestar atenção para não me perder a concentração. Eu tenho a suspeita, né, isso aí fazendo um autodiagnóstico como linguista, é que eu fui alfabetizada numa língua que não era minha língua materna. E eu já estudei na faculdade, que isso pode trazer uns negocinhos na cabeça. Mas assim... Algumas coisas perigosas que a gente tem que agradecer que isso aqui tá sendo online. Não, é só realmente, às vezes eu percebo, porque até hoje, quando eu vou ler em italiano, é muito mais simples para mim do que ler em português. Só que, tipo, por causa eu estar fazendo doutorado aqui, eu viver em português, é muito melhor eu ler em português também, né? Muitas vezes eu já fiquei bastante frustrada com isso, mas aí eu falei, vou ler devagar e sempre, e pronto, né? E é uma coisa que, porque tem pessoas que devoram livros assim, né? Eu leio devagar e sempre, essa é a minha técnica. Talvez uma dica boa para você que está tentando desenvolver uma leitura de descanso, né, que você falou, seja você procurar livros em italiano, livros de descanso. E aí vai ser de descanso mesmo, né? Não, e assim... Eu queria ter esse problema, entendeu? Quantas línguas você fala? Ai, nossa, essa pergunta. Eu vou colocar latim aí, apesar de não falar, porque não tem com quem, né? Eu leio em latim. Não, eu sou fluente em italiano e português. O meu inglês e francês são avançados, mas também acabo lendo, sempre por causa da vida acadêmica, eu acabo lendo mais do que falando, mas eu ouço, entendo tudo, assim. Eu estudei espanhol, mas espanhol ficou no esquecimento, assim, né? Espanhol, acho que entendo mais por causa do português, do italiano e do francês junto do que por causa do espanhol. E também, na faculdade, eu estudei alemão e hebraico. Caramba. E hebraico eu amei, e até hoje, se eu estou ouvindo alguma coisa, eu consigo discernir as palavras, entender, mas está num nível, está um pouco mais do que o básico, mas ainda não está intermediário, o hebraico moderno mesmo, tá? Se for para Israel, você consegue ler as placas, identificar palavras no meio da... Sim. É um pouco difícil, porque a alfabetização em hebraico é bem, bem difícil, por causa que depois que você aprende as palavras, eles tiram as vogais de você, né? Então, é um pouco difícil. E o alemão, para mim, foi só uma grande decepção, né? Eu estudei, porque eu escolhi, na linguística você tem que escolher uma língua obrigatória. E aí eu falei, vou escolher isso, mas foi bem difícil, de verdade. Você gosta de desafios, né? Mas é verdade. Você nunca escolhe uma coisa mais fácil. Um grego, né? Um aramaico. Fiz grego na faculdade. Mas também foi grego clássico, né? Mas foi bem os níveis iniciais, né? Então, eu sei reconhecer as palavras, mas não mais do que isso. Pois é, olha que problema bom. Viu, Carol? E você aí no cursinho de inglês. Mas aí por isso que ela é a Mônica, a gente é o Eduardo, né? Eu falo, tá na adolescência, no ensino médio, eu falo assim, agora é a hora de você aprender uma língua. As pessoas às vezes ficam assustadas, mas o inglês, o francês e o espanhol eu aprendi na adolescência, em que é muito, muito, muito mais fácil, assim, sabe? Porque depois, quando tanto vem as demandas da vida, como a dificuldade aumenta um pouquinho. Eu já sei porque eu já dei aula de italiano para idoso. Gente, eram as aulas mais engraçadas da minha vida.
mais era difícil. Não, mas é verdade. Eu lembro que quando eu comecei a fazer inglês, eu era criança. Eu e minha irmã, a gente tinha acho que 8 para 9 anos. Meu pai falou, não, vou colocar as duas na aula de inglês. E foi uma missionária, inclusive, que começou a nos ensinar. E aí a missionária falou assim pro meu pai, por que o senhor também não aprende? E aí eu lembro que assim, a gente na aula éramos eu, minha irmã e meu pai. E assim, o que a gente pegava com muita facilidade, né, partes do corpo, cores e aquelas coisas que são, entre aspas, básica, a gente via dificuldade no meu pai, entendeu? Quando você é pequeno, você fala, por favor, né, como é que você não entende, né, blue, red, enfim. Mas hoje eu entendo, hoje eu tenho um filho, ele tem 2 anos e meio, e a facilidade que o meu filho de 2 anos e meio tem em já saber, ele conta em português, inglês, em francês, e atualmente ele está aprendendo a contar, tá bom, pessoal? Em mandarim. Mas é só contar, é uma brincadeira que a gente faz aqui com ele. Mas a facilidade que ele tem pra aprender... E, gente, eu ali tô no francês, quando começa... sei lá, eu nem me atrevo, porque é muito difícil. Porque a gente tem um negócio que chama vergonha, a criança não tem. Eu acho que isso ajuda muito. E é muito fantástico. Então, assim, é uma coisa que eu já conversei com meu marido. Eu não sei o que o meu filho vai ser na vida, não tenho escolhas pra ele, eu quero que ele seja feliz, mas que ele vai aprender pelo menos 2 idiomas, tirando o português, ele vai. Isso é muito bom. Dizem até que as crianças bilíngues acabam tendo facilidade também, tipo, não só na língua, mas aí depois, porque o seu cérebro, né, hoje existe esse conceito de plasticidade cerebral, né, que o nosso cérebro, ele se adapta, porque antes achavam, por exemplo, você tem um AVC, danificou, já era, não tem mais o que fazer. E hoje estão vendo que não é assim, né? Então, nesse conceito de plasticidade cerebral, uma criança bilíngue, ela acaba tendo mais sinapses e mais, então, caminhos no cérebro dela, por onde ela pode, então, quando ela cresce, aprender outras coisas de uma maneira diferente do que uma criança que tem uma língua, né? Sensacional. Eu lembro muito de um cantor que sofreu um acidente há alguns anos, o Herbert Viana. E ele caiu de avião, eu não lembro muito bem assim como foi o acidente, mas eu lembro que quando ele acordou, ele só falava inglês. Ele tava aqui no Brasil, tava, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, mas ele só falava inglês. Então, pra você ver, né, como o cérebro ainda... Teve que aprender português de novo. Teve que aprender. E como o nosso cérebro é muito... E essas histórias são muito interessantes, que acontecem com um acidente, um AVC. Às vezes as pessoas... Tem gente que... A gente estudou na faculdade alguns casos de gente que fica, depois de um AVC, só falando palavrão. Então tem umas coisas bem estranhas, assim, que o nosso cérebro é um mistério ainda, na realidade, bem grande, né? E é tão legal ter esse mistério ainda hoje, assim, a ciência avança. E só de pensar assim que de Adão e Eva o corpo humano é o mesmo, sabe? E até hoje o homem ainda não é capaz de entender. Ele, sei lá, entende a parte musculatura, a parte, preciso fazer uma cirurgia de coração, essa parte mais mecânica, assim, mais óbvia, entre aspas, né? Mas tem coisas que Deus guarda pra ele, eu acho. É muito legal de ver isso, esse mistério da vida ocupar uma carne, funcionamento cerebral, sabe? A gente tem aí desenvolvimento de supercomputadores há quanto tempo já, e o cérebro humano que tá aí desde sempre, tá aí. E ainda não conseguiu ser nem emulado direito. Verdade. Ô, Ana, eu vi que você indicou algumas literaturas aí. Eu não sei, olha, eu sou um branquelo sem nenhum tipo de conceito dentro do assunto, então pode ser que eu esteja até correndo algum risco aí de ofender alguém ou por usar termos errados, mas por favor, não me julguem por isso, porque é só falta de conhecimento, tá? Mas você indicou aí algumas literaturas negras. Eu não sei se você se envolveu de alguma forma, porque recentemente aí teve até, assim, pessoas sendo judiadas aí em outros países, que virou notícia e tudo, e teve um certo movimento para discutir o assunto. E você falou, eu sou meio xereta. Eu pelo menos entendi que você é meio xereta nesse tipo de discussão, mas que você realmente acabou de alguma forma dando a cara para discutir o assunto e trazer alguma contribuição.
É verdade isso ou eu que tô... Não, é totalmente verdade. Nossa, essa pandemia parece que mudou tantas coisas. Tinha muitas coisas que eu acabava me interessando, lendo ou estudando, mas eu sempre guardava todas essas coisas para mim, assim, sabe? Porque eu também pensava, para que eu vou falar? Para que eu vou me abrir sobre isso? E aí comecei, na verdade eu encontrei um grupo de amigas, né, que a gente tem juntas do Projeto Agostinhas, e a gente fala dessas... Que legal o nome. Que legal, nome. Né? A gente teve essa ideia aí, né, do Agostinho, Santo Agostinho, e a gente fala de racismo sobre a luz do Evangelho. Então, e aí eu comecei a dar as caras e também a estudar um pouco mais, assim, né, me aprofundar um pouco mais, tentar entender, porque geralmente esse debate ele é muito ideologizado para todos os lados, sabe? Tanto por parte, às vezes, de pessoas que falam que não existe, que isso tudo é mimimi, ou às vezes pessoas que querem levar para um lado mais extremo que só gera ressentimento e não resolve problema nenhum. E aí a gente sentiu a necessidade, assim, de poder falar disso de uma forma equilibrada, e foi uma jornada realmente de autoconhecimento, de descoberta de muitas coisas, e aí por isso que eu acabei até indicando essas literaturas aí, porque foram coisas recentes que eu li e acabei gostando. Assim. A sensação que eu tenho quando se vê as pessoas lidando com esse assunto é que, voltando pro começo da nossa conversa, né, é que a preocupação maior é política e não com o ser humano. Pelo menos aqui nas discussões brasileiras, eu não acompanho muito isso fora do Brasil. E eu acho triste isso, porque a causa, se é que se pode usar um termo assim, sabe? Tinha que ser o ser humano, tinha que ser o trato com a pessoa, e não eu me apropriar do assunto para discutir política, e acaba sendo, né? Sim, com certeza acaba sendo uma conversa que acaba até separando, né, as pessoas. Eu entendo hoje, depois de um tempo até falando sobre isso, né, no meu Twitter, que é uma conversa difícil, sabe? Não é uma coisa que vai sempre ser bem vista, bem aceita, porque na realidade a gente está falando talvez de quando eu falo de escravidão, de uma das maiores vergonhas da nossa história recente. Mundial, né? Isso, mundial. Então isso acaba sendo uma coisa que algumas pessoas querem ser paladinos do passado e coisas assim, e eu acho isso um pouco preocupante. Assim, eu sou uma pessoa que, para mim, quanto mais antigo, melhor. Eu gosto, né, eu estudo latim, na minha vida eu sempre busquei estudar essas coisas, porque me apaixonavam, foi por paixão mesmo, assim, sabe? Eu literalmente segui a minha paixão. Mas eu acabo, sei lá, talvez por eu estar inteirada nesse assunto da antiguidade há um tempo, eu não preciso, me apegar a essa sociedade idealizada e tentar... E agora, se eu falar agora de racismo, eu tô negando tudo, sabe? Assim, às vezes as pessoas ficam contrapondo coisas que não estão realmente contrapostas. E, por exemplo, até uma discussão que acabou sendo recente na Universidade Brasileira, que nós temos, por exemplo, eu estudei latim na faculdade e tudo mais, e às vezes é bem raro você ter literaturas africanas e tudo mais. Aí existem algumas pessoas que acreditam que você deveria tirar o latim e colocar essas coisas. Às vezes as pessoas pensam que você tem que retirar, né, essa literatura que é chamada de clássica ou filosofia clássica para colocar as filosofias africanas ou indígenas, né, por exemplo, e na realidade às vezes as pessoas ficam criando, acho que nós seres humanos amamos um dualismo, né, às vezes as pessoas ficam criando ou isso ou aquilo, então ou eu estudo latim e amo a Roma antiga, ou eu faço meus estudos ancestrais e fico estudando sobre a história da África. E na realidade, a verdade é que tem que haver mais possibilidade, né? E realmente é algo que tinha que ser discutido, e ainda bem que está sendo, porque, pelo que eu sei, na lei é desde 2007 que o profissional de letras e de história, não tenho certeza, mas aquele que vai ser professor, né, que atuará na área de educação, ele precisa ter uma formação em literaturas afro-brasileiras. E está lá na lei, mas essa lei demorou a ser cumprida, até porque nem tinha professor, entendeu? Universitário.
Sim. Ter essa formação é um curso ou uma matéria? Uma matéria dentro do curso de letras, de pedagogia. Eu, na minha época de graduação, falava muito nisso. Eu me formei na faculdade em 2009, mas infelizmente eu não peguei. A minha universidade não abraçou, né? Não introduziu. E eu sinto muita falta mesmo. Porque a gente, aqui no Brasil, por exemplo, a gente estuda muito literatura brasileira e muito literatura portuguesa. E a gente esquece, por exemplo, a gente tem influência, sim, de Portugal, obviamente, né, por razões aí óbvias, mas a gente tem muita coisa africana, muita coisa indígena também. Isso fica muito de lado. A gente recentemente leu no diário de leitura aqui do Ictus, Macunaíma, que é um livro fantástico. E durante a leitura, eu e o Tan, a gente falava, meu, que vergonha a gente não saber as lendas, né? E os nomes. E, por exemplo, eu sou formada na área e eu não tive nem o interesse, tenho que admitir, nem o incentivo. E, poxa, é triste. Eu concordo muito com você quando você fala nessa questão de abraçar, né? Não excluir. Não, ou faz isso ou faz aquilo. Não, por que não dá pra gente ter um leque ali de opção? Fazer os dois? Sim. E hoje, na Unicamp mesmo, essa lei então tá desde 2007 e a professora que entrou em literaturas pós-coloniais, ela entrou, se eu não estou errado, em 2015, 2016, né? Então, a gente sabe que demora um pouco até para ter as pessoas formadas nisso, porque se você não tinha nem o ensino, aí como que você vai ter um professor universitário, um pesquisador nisso? Então, mas eu acho que essa realidade está mudando. Isso é bom, né? Porque assim, a lei é um estopim, né? E agora a coisa tem que ir se desencadeando. É igual se alguém quiser fazer uma grande reforma educacional no Brasil, não dá pra pensar que no ano seguinte vai estar todo mundo pronto. Vai ter, sei lá, uma geração inteira aí que vai sofrer para que a próxima geração esteja dentro daquilo que foi o planejado. Então é um caminho assim, né? Eu acho, às vezes é um pouco difícil que eu vejo hoje conversando com as pessoas que eu vejo que é difícil que essa conversa não seja pacífica. Mas no projeto Agostinhas a gente tenta fazer com que ela seja, ela seja conciliadora e não tipo de divisão e cancelamento. Eu acho que só a partir desse pressuposto aí de que, olha, a gente vai conversar sobre um tema que divide, mas a gente não quer promover divisão. Porque a impressão que me dá também é que muita gente que está discutindo isso, e às vezes com argumentos muito bons, ela está mais preocupada em dividir do que em agregar. Mas que bom que tem gente trabalhando no lado contrário, né? Muito bom mesmo, parabéns pelo projeto. Quem quiser participar ou acompanhar, como é que faz? A gente está em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, tem alguns vídeos já que a gente produziu, e chama Projeto Agostinhas em todas essas redes sociais. Tem bastante coisa lá, textos, vídeos, né? A gente entrevistou já algumas pessoas, tem algumas lives lá, muito legais. Que legal. Nossa, muito bom. Olha, Ana, a gente queria muito agradecer por você ter aceitado o nosso convite. A gente sabe aí que vida de estudante, professor, né? Que estudante? Estudante ela foi há muito tempo. De doutoranda, então. Vida de doutoranda. Não deve ser fácil. E foi muito bom conversar com você. Nessa última parte do programa, a gente costuma fazer algumas perguntas, assim, e a gente espera que você responda, mas não precisa justificar a sua resposta. Como é que você fala, Tan? É um papum, é um bate-bola. Isso, é um bate-bola. Coisa simples, só pra gente finalizar aí com um grande estilo. Então, vamos lá, vamos começar. Você prefere o livro físico ou o livro digital? Físico. Olha, é muito difícil. Acho que a gente nunca teve uma pessoa que falou assim, não, eu prefiro... Teve o Cacau. O Cacau. Aí, Cacau. Só você. Mas, Cacau, você é estranho. Você tá vendo aí que só você que gosta do digital. Tá certo. Você lê um livro por vez ou vários livros de uma vez? Vários. Às vezes tenho que até me controlar. E você tem alguma meta de leitura ou você vai lendo conforme vai surgindo? Eu tenho metas, sim. Mas elas são bem, tipo assim, nesse... mês eu quero ler, elas são bem abertas, não são cronogramas de leituras fechadinhos. Entendi. Mas eu tenho meta, sim. Legal. Você costuma abandonar uma leitura quando você não gosta ou não? Você fala, não, eu tenho que ir até o fim. Eu tentei até o fim. É estranho assim pra mim não ir até o fim.
Não, mas eu acho que eu também sou assim. Depende do assunto. Depende. Já teve livros que eu terminei com raiva, mas terminei. E assim, a gente queria muito saber como é que você olha, assim, essa questão da curadoria. A gente chamou você para ser a nossa curadora aqui. Com que olhos você olha essa questão de ter uma pessoa indicando o livro? Algumas pessoas não gostam de... eu não quero participar de um clube do livro porque eu não quero que escolham as minhas leituras. Mas como é que você, como leitora, agora como curadora, você olha essa questão? Olha, eu acho isso muito legal porque a gente tá tem uma diversidade tão grande que às vezes você pode ficar perdido, né? E é muito mais fácil você encontrar livro ruim se você faz começando assim por uma pesquisa básica de Google, assim, sabe? Uhum. É muito mais fácil você encontrar livros que às vezes não vão realmente responder aquilo que você queria, mas é a única coisa que você leu, então você vai achar aquilo bom. Então é legal que tenha uma curadoria mesmo, porque a gente não é especialista em tudo, né? Quase nada, na realidade. Verdade. Eu tô satisfeitíssima. Amei a conversa. Eu tô demais também. Por mim. Muito gostosa. Eu entraria aqui em outros âmbitos aí, voltaria aí os tempos da universidade, conversaríamos um pouco não, talvez muito. Sabe o que eu fiquei pensando, Carol? Se de repente um dia a gente não pode trazer, não só a Ana, mas alguns integrantes aí desse projeto Agostinhas, pra gente gravar um café com prosa e bater um papo sobre... Que legal. Só sobre isso aí. Muito bom. Concordo. Vamos maturar Já fica aí o pré-convite, depois a gente entra em contato pra decidir detalhes, ver a agenda. Eu preciso conhecer ainda. Sim, eu não vejam assisti, lá, nunca tinha ouvido falar, vamos assistir alguns vídeos aí. Essa é uma coisa muito legal de conversar com gente diferente, assim, de várias áreas e tudo, porque da mesma forma que tem livros demais pra gente ler com pouco tempo de vida, né? Tem coisas demais legais no mundo pra gente conhecer com pouco tempo. Mas é muito bom saber que tem e a gente ir descobrindo, mesmo assim, velho, eu tô pra cima dos 40 já, a gente ir ainda descobrindo coisas novas. A gente tem a tendência de ficar naquele mesmismo, eu só assisto os mesmos filmes, os mesmos tipos de série, eu leio os mesmos tipos de livro. E descobri um projeto Agostinhas aí que pode ser uma aventura nova. Que legal. Legal, gente. Realmente eu gostei muito dessa conversa, me senti bem à vontade, obrigada por isso. Às vezes eu fico um pouco retraída e vocês me fizeram me sentir bem à vontade. E foi um prazer mesmo. Que joia. Tá bom, senhores ouvintes, então muito obrigado por mais essa audição aqui do Ictus Podcast. Você já sabe que a gente não tem só o Conversa de Peixe Grande, a gente tem vários outros programas, todos eles lá em ictus.com.br. Se você usa algum aplicativo de podcasts aí, é só procurar por Ictus Podcast, tudo junto. Lembrando que Ictus é ICHTHUS. E a gente tem um outro podcast também que fica, para quem usa aplicativos aí, numa inscrição à parte chamada Leitura Bíblica Comentada. Uma vez por semana a gente grava uma conversa sobre um capítulo da Bíblia. Tem sido muito legal, a gente já tá mais ou menos na metade de Gênesis. Quando esse episódio for ao ar aí, fica aí o convite, porque é um projeto, assim, pra toda a vida, pelo menos pra gente aqui, que vai seguindo até Deus permitir, né? E é isso. Você sabe que pode ajudar o nosso clube aqui. A gente tem o nosso cupom de desconto da Amazon aí. Não é um cupom de desconto, né? É um link específico, um link dedicado. Tá lá no site também. Você partindo daquele link, você vai ter o mesmo preço de qualquer compra na Amazon, mas vai ajudar o nosso ministério aqui. Tem todos os planos literários lá no clube que a gente já falou. E a gente tem uma campanha agora que é você ajudar a gente a fazer o podcast crescer, a fazer o podcast se sustentar, porque de fato ele não se sustenta sozinho, tá bom? Então leia aí na descrição, vai ter uma explicação como você pode fazer isso também, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Carol, é muito bom sempre conversar com você. E Ana, sensacional, assim, mais uma pessoa querida para entrar no hall de amigos da vida. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Você já deixou, eu sei que você já deixou suas redes sociais no meio do episódio, mas se você quiser falar de novo o seu @, e eu não sei se você é mais team Twitter ou team Instagram ou sei lá o que, fiquem. Eu tenho
no Instagram e no Twitter é @AnaZBF. São duas personas diferentes, tá? Em cada rede social, é isso? No Instagram é um pouco mais sem filtro. Não, no Instagram. No Twitter é um pouco mais sem filtro e o Instagram é um conteúdo um pouco mais curado. Ah, e tem o canal no Telegram, né, Carol? Sim. A gente tem um canal lá do Clube Ictus no Telegram. Se você usa esse aplicativo, é um espaço para você conversar com a gente, conversar com outros ouvintes aí. Fica aí o nosso convite e por lá a gente sempre sorteia livros, né? Toda hora tem sorteio de livros, então você corre o risco de ganhar um livro aí se você fizer parte. Para você fazer parte é só acessar t.me/Clube Ictus ou procurar por Clube Ictus lá no Telegram também, vai acabar encontrando a gente. Então, obrigado, senhores ouvintes. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Obrigado pela paciência, audiência e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.